Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos os ouvintes pela web. Eu, vereador Gervaso, como membro da Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, Direito Humano e Cidadania. Eu, membro desta comissão, os vereadores Edivan Campos de Albuquerque, Paulo Pereira Filho, Regis, vereador Regis e vereador Gervaso são os 4 membros dessa comissão. Eu declaro aberto a audiência pública do dia 20 de fevereiro, às 9h27. Eu gostaria de pedir a todos os presentes, queria agradecer a presença da secretária de Saúde, a presença do nobre vereador Ceará do Horto, e eu gostaria de pedir a todos que ficassem em pé para que pedir ao nobre Ceará que faça uma invocação divina para o início do nosso trabalho. Bom dia a todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais esse dia, Senhor. Pai querido, que tu possa conduzir os nossos trabalhos, Senhor. Abençoa ricamente quem vai estar na direção, quem vai estar falando, explanando, Pai querido. Também vai abençoando a todos que adentraram essa porta, esse plenário, Senhor. Seja com eles. Abençoa todos os funcionários dessa casa de lei, Senhor. E nos abençoa, nos dá sabedoria e dedicação ao nosso trabalho. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar chamando à frente a Cidinha para que possa estar fazendo a explanação do relatório detalhado do 3º quadrimestre de 2019. Queria, se a secretária, caso queira compor a mesa, que nós vamos estar desfazendo a mesa agora também. Então, já poderia. Então, a Cidinha para dar o início aos trabalhos. Bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez para apresentar então os dados do 3º quadrimestre de 2019 da Secretaria de Saúde. Eu vou começar apresentando então que os dados são em atendimento à Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, né, onde a gente apresenta numa estrutura a questão financeira da Secretaria de Saúde, as ações de assistência, né, com os principais atendimentos e alguns indicadores de saúde para demonstrar como é que está a situação da saúde. Nós vamos estar dividindo, então, essa apresentação. Eu vou passar primeiro a questão financeira e, na sequência, então, a secretária Mari vai passar os demais dados, ok? Aqui é só um detalhamento do que a Lei 141 pede, né, com relação à apresentação dos dados. Os dados de identificação do município, os dados da secretaria, dos secretários que tiveram à frente da pasta, as informações do conselho e do plano municipal de saúde que está vigente. Então, inicialmente, aqui a gente vai apresentar as informações financeiras. Essa primeira tela é a parte da composição do orçamento da Secretaria de Saúde. A gente tem um orçamento atualizado em 2019 de 222 milhões, sendo 68% do Tesouro Municipal, né, 152 milhões 517 mil, recursos da União, 62 milhões 342 mil, e do Estado, 5 milhões 648 mil. Então, a composição fica, né, vamos ver aqui no gráfico, 68% do município, 28% da União, 2,54% do Estado
E esse 0,68 é a operação de crédito, um financiamento com o Banco do Brasil para aquisição de um sistema de informação. Essa ação não aconteceu em 2019, a gente assinou com o Banco do Brasil bem no final do ano, então a gente vai concretizar isso agora em 2020. Nessa tela é a tela das principais receitas e transferências de impostos. A gente tem no terceiro quadrimestre 68.995.000 de arrecadação federal. Entre elas, a gente tem IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, totalizando no ano, então, 227.466.000 referente a esses tributos federais. A gente tem, no ano de 2019, 261.000 de transferências do Estado, onde estão a parte do ICMS, do IPVA, do IPI, totalizando, então, uma receita de 557.658.308 reais. Sobre esse valor que incide os 15% que a gente deveria aplicar na saúde. Nessa tela, então, a gente tem as principais transferências do SUS, né, as transferências da atenção básica, da média e alta complexidade, da vigilância, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Eu não estou passando um por um para não ficar muito demorado, né, gente? Mas a totalização no quadrimestre das receitas do SUS foram de 21.957.815 reais, e no ano de 45.073.000, do Estado um pouco mais de 1.482.000 no ano, e outras receitas do SUS, 5.143.000, onde entra a parte de equipamento, investimento e remuneração dos depósitos bancários. Nessa telinha é a demonstração da aplicação dos 15%. Então, a gente tem, da primeira tela, as nossas receitas em 557 milhões. Se a gente fosse aplicar 15% daquela receita, a gente aplicaria 83 milhões em saúde no ano, mas a gente aplicou 206.090.000. Com o recurso do Tesouro, 150 milhões. Então, isso significa 27% de aplicação de todo o recurso em saúde, uma despesa habitante ano de R$ 906,48, e se fosse só com recurso próprio, 662,17. Essa tela é a tela das despesas, todas as despesas liquidadas no quadrimestre. No terceiro quadrimestre, a gente tem 76 milhões de despesas correntes, né, de pessoal e encargos. A gente tem 28 milhões de despesas de contrato de gestão, 1.105.000 de exames de laboratorial e imagem, transporte de pacientes 790.000, sentenças judiciais no quadrimestre um pouquinho mais de 704.000, do programa Mais Médicos 240.000, serviço de limpeza 987.000, fornecimento de água e luz e telefone 620.000. A parte de locação de serviços de recepção e telefonia a gente não teve mais no quadrimestre, a gente transferiu para o contrato de gestão. De locação de imóveis, 260.000, serviço de hemodiálise, 1.792.754, contratação de outros serviços, além desses todos que a gente trouxe aberto,
Na página seguinte tem uma nota explicativa dos outros que a gente contrata, isso ficou na casa de 1.220.000, um pouco mais de 984.000 com medicamento, 598 com material de enfermagem, outros materiais de consumo, 474.000. As despesas de capital ficaram um pouco mais de 1.126.000. A gente pagou nesse quadrimestre 668.000 com a obra do Novo Ângulo e 458.000 com materiais permanentes, né? Equipamentos e materiais permanentes. Então, no quadrimestre, a despesa foi de R$ 77.353.089. E a gente somou, então, no ano, R$ 206.090.399,40. Aqui as notinhas explicativas, referente, então, ao que a gente não detalhou no anterior, porque senão fica realmente muitos, né? Muito detalhamento, a gente não consegue passar tudo. Aqui são os repasses com o contrato de gestão. A gente teve no terceiro quadrimestre 28.660.000, né, distribuído nos 3 componentes: hospital, UPA e SAMU e rede de atenção à saúde. Então, a média mês com o contrato ficou em R$ 6.507.283. E dentro dessas despesas, né, a gente abriu um pouquinho o que está em cada tipo de despesa, né, de pessoal em cargos, uma média de 2.200.000 no contrato de gestão, serviços médicos 2.670.000, outros serviços de terceiros 728.000, locação de equipamentos 235.000, material de enfermagem 228.000, de medicamentos 279.000, outros materiais de consumo 74.000 e equipamentos imóveis 3.700. Isso é a média do mês, né, no terceiro quadrimestre. Então, é isso. O detalhamento da parte financeira é esse. Agora eu vou passar aqui para a Mari, para a secretária, para ela continuar a explanação dos dados da secretaria. Tá joia? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Gervaso. Obrigada por abrir a casa para a gente estar fazendo essa audiência pública. Eu pedi a Cidinha para ela apresentar a parte financeira, porque como ela tem o domínio, né, então eu pedi a ela que desse esse apoio a gente. E aí a gente também está abrindo para a parte da assistência, para a Fátima, a nossa diretora da especializada, para ela também explanar sobre essa parte da assistência. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. Nós vamos falar a parte dos indicadores de saúde, que são ferramentas que a gente mede como estão o atendimento dos nossos serviços. Espera aí. Opa! O indicador que a gente vai trabalhar primeiro é a parte da mortalidade infantil e materna. A gente tem o dado do ano de 2019 de 12% a taxa de distribuição de mortalidade infantil dos residentes em Hortolândia. Da distribuição da morte materna, nós tivemos um caso em 2019. Atenção, opa, acho que eu estou apertando demais. Atenção ao pré-natal e ao parto, nós tivemos uma média de proporções da gravidez de residentes de Hortolândia de
8,18%. E aí a gente tem no gráfico ao lado o dado onde diz o número de consultas que essas gestantes fizeram em Hortolândia. E a gente teve uma média de 77% fizeram até 7 consultas ou mais no atendimento ao pré-natal. Na parte de internação hospitalar, nós temos a distribuição das internações de residentes em Hortolândia, e aí a gente tem, aqui não aponta, né? A proporção dos locais onde esses pacientes também foram internados. E aí nós vemos que o município de Hortolândia, nós estamos internando 39% dos nossos pacientes. Tem uma outra parte de 30% que vai para Campinas, 22% para Sumaré e 7% dos demais municípios. Na parte de linha de cuidado das doenças crônicas, a gente também tem um olhar para identificar a questão das doenças crônicas. A gente percebe, esse gráfico tem o número de pacientes que foram a óbitos residentes de Hortolândia. E quais foram essas causas de óbito? A gente vê que no total de 2019, nós tivemos 1.129 óbitos. E destes, a gente coloca ali ao lado onde está grifado, 62% dos óbitos da idade de 30 a 69 anos tiveram como causa as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, as neoplasias, e corresponde o número 327 dessa população. A parte de mortalidade por causas externas, a gente tem o dado dos 3 quadrimestres. Cada corzinha é um quadrimestre. E a parte cinza é o 3º quadrimestre, que é o qual a gente está apresentando. A gente vê que, por acidente de trânsito, nós tivemos uma diminuição importante. 7. A gente quer 0 sempre, né? Mas teve uma diminuição. Na parte de homicídio, tivemos 5 casos. Quedas, 4. Suicídios, 1. E as demais causas, 3. A equipe de atenção básica desenvolve diversas ações. E as ações que a gente vai estar apresentando aqui, nesse primeiro momento, é a parte de atendimentos. No 3º quadrimestre, nós tivemos mais de 19 mil atendimentos da equipe médica. Isso é uma média mês, tá? Como também de enfermeiro, mais de 6 mil atendimentos, e também tem os demais outros profissionais que compõem a equipe de atenção básica. Hoje nós temos a cobertura da atenção básica de 69%, e a estratégia de saúde da família em 42%. Aqui a gente pode ver um pouco o retrato de todo o empenho e envolvimento que as equipes têm tido no cuidado com os pacientes, na parte de promoção e prevenção, como, por exemplo, o Setembro Amarelo, que é uma atividade importante que as equipes desenvolveram com relação à prevenção ao suicídio. Nós tivemos o Outubro Rosa, o mês de combate ao câncer de mama, e são as ações que a gente tem, eu sempre digo, que é o mês de aniversário, né? O Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, mas essas ações elas são desenvolvidas continuamente dentro das equipes. Nós tivemos o Novembro Azul, o Dezembro Vermelho, com destaque aí para a oferta de testes rápidos nas unidades, algo que não acontece só no dezembro, mas acontece no decorrer de todo o ano. As atividades de grupo, alongamento, é muito importante a gente estar estimulando os nossos pacientes, nossos familiares, até nós mesmos, a prática de atividade física, mudar o estilo de vida. São ações importantes que refletem, inclusive, no combate àquelas doenças crônicas que a gente apresentou nos dados anteriores. Então, tem os grupos de caminhada, o programa de Bem com a Vida, onde se exerce bastante atividades físicas. Tivemos também a formação de apoio matricial para as equipes. Essa é uma formação importante porque você consegue trabalhar o cuidado dos pacientes a partir do especialista formando as equipes de atenção básica.
E também nós tivemos a entrega de 17 novos aparelhos de eletrocardiograma. Isso é uma coisa também importante. Nós tivemos esses recursos aplicados com investimentos em novos equipamentos para as equipes. A saúde bucal, a gente tem a referência do atendimento tanto da rede quanto do Centro Especializado em Odontologia, o CEL. E nós tivemos uma média mês no quadrimestre de 7.733 atendimentos, procedimentos na parte de odontologia, nas nossas equipes de saúde bucal. No Centro Especializado em Odontologia, nós temos um diferencial, porque é o nível de procedimento mais especializado. E aí é uma média mês de 464 atendimentos no CEL. As atividades de saúde mental foi agrupada compondo os 3 CAPs, o CAPS infantil, o CAPS AD e o CAPS Vida, que hoje é 24 horas. E aqui vocês podem perceber que tem o segundo quadrimestre e o terceiro quadrimestre, a ampliação de procedimentos. Eu não vou ler um por um, mas vocês podem observar isso. E a gente vai dar um destaque pela taxa de ocupação dos leitos no CAPS Vida, que hoje é 24 horas. Então, a gente vê ao longo do período da inauguração até dezembro, como se manteve a taxa de ocupação no serviço. Aqui, algumas atividades que as equipes de saúde mental têm promovido aos nossos pacientes. A articulação da rede de cuidado a pacientes, eu falo assim, que pacientes que demandam muitos cuidados, as estratégias para que sejam feito um cuidado de qualidade também vai depender de toda a rede, né? Aqui uma gestante acompanhada pelo CAPS, pela atenção básica, pelo SESMI. Nós temos as atividades sociais do CAPS. Uma atividade muito interessante, quem já foi no Hortolendo, eu já fui algumas vezes, o CAPS leva a barraquinha do pastel. É você trazer para esses usuários a possibilidade de que eles são partes importantes no processo de trabalho, de socialização. Então, aqui está retratado algumas ações, a ação junto ao Conselho Municipal de Saúde. Mais atividades desenvolvidas pela equipe do CAPS. E é interessante você colocar o usuário de saúde mental, ele está integrando se socializando junto com toda a rede. Na parte do Departamento de Atenção Especializada, nós temos algumas ações também, começando pelo Centro de Especialidades, algumas ofertas que a gente tem mensalmente. No Centro de Especialidades, nós temos mais de 19 especialidades médicas. E aí a gente tem uma oferta média de consultas novas por mês, a primeira consulta, no terceiro quadrimestre, de 3.395. E, com retorno, a gente totaliza uma média mês de mais de 6.000 atendimentos no Centro de Especialidades. Considerando que dezembro, isso é um apontamento para todas as equipes, é o mês que tem o maior número de feriados, aquela emenda de Natal, Ano Novo, né? Nós realizamos também no Centro de Especialidades uma média mês de 240 cirurgias, tanto oftalmológicas, pequenas cirurgias, dermatológicas. E lá nós atendemos hoje 136 pacientes ostomizados, onde nós fornecemos uma média de 1.500 equipamentos de ostomia. São realizados também mais de 600 curativos, grau 2, que é um curativo de maior complexidade. O Centro de Especialidade, no terceiro quadrimestre, também desenvolveu ações de promoção à saúde, com algumas atividades como... Eu vou mostrar na outra foto, que eu acho que fica mais fácil. Nós tivemos o Novembro Azul e fizemos um momento de sala de espera com o nosso urologista para falar sobre a orientação ao câncer de próstata.
a prevenção. E, principalmente, que a gente está muito focado no diagnóstico, no tratamento, mas também a prevenção que envolve o estilo de vida do paciente. Nós tivemos a inauguração de um espaço mais humanizado para receber os pacientes do município que vão fazer ultrassonografia. No Centro Especializado em Reabilitação, nós temos dois perfis de atendimento. O atendimento infantil, que a gente ainda considera o CIER, e o atendimento de adulto, que é a nossa reabilitação. No CIER, nós realizamos os procedimentos de audiometria, que são esses procedimentos em cima. Então, nós temos uma média mês de 150 atendimentos em audiometria. E de atendimentos, no último quadrimestre, nós tivemos 886 procedimentos no nosso CIER. Além de apoios matriciais que nós fizemos, que é a integração da rede. A nossa neurologista, junto com o CAPS, junto com o CIER, discutindo casos, como seria a melhor forma de cuidado dos nossos pacientes. No centro de reabilitação, que a gente hoje tem como a fisioterapia, na parte adulta, nós temos uma média mês, no terceiro quadrimestre, de 300 novos pacientes que ingressaram o atendimento de fisioterapia, de reabilitação. E com uma média mês de atendimento de 1.300 atendimentos em fisioterapia. O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o nosso SESM, nós realizamos o acompanhamento no terceiro quadrimestre de 110 gestantes de pré-natal de risco não habitual, além de mulheres que iniciaram o atendimento para patologias genitais. E no acompanhamento de mastologia, a média de 205 mulheres que acompanham no nosso centro, no nosso SESM. Nós oferecemos, média mês, tem de 555 mamografias para essas mulheres. Aqui a gente tem o verdinho, o atendimento médico, e dos outros profissionais esse mais clarinho. Uma média de quase 800 atendimentos, colocando os dois, né, por mês. Aqui algumas atividades que a equipe desenvolve na parte de promoção e prevenção à saúde. A equipe do SESM, ela vai tanto nos territórios, onde elas fazem palestras, orientações sobre a saúde da mulher, também fazem momentos de sala de espera. Ali na foto a gente está vendo o nosso mastologista podendo conversar com essas mulheres. E esse que está todo mundo de rosa, que tem umas bexiguinhas, foi uma ação que nós fizemos junto com o governo, muito legal, ali na Ponte Estaiada. As pessoas puderam tirar dúvida, ficar cada vez mais próximo, e a gente quer ver as equipes bem envolvidas com a população. Nós temos o CEI, o nosso Centro Especializado em Infectologia, o ANDA, né? Como a gente chama. Nós temos uma produção de atendimentos lá, a gente está colocando também a consulta do nível superior e a consulta médica. A consulta do nível superior, uma média de 753 atendimentos e 208 consultas médicas. A equipe hoje dá conta de acompanhar e monitorar o cuidado a estes usuários. A gente fez questão de colocar aqui os pacientes que são acompanhados. Uma média de 779 pacientes são acompanhados nos serviços, monitorado. Além desses pacientes em acompanhamento no serviço, nós temos ações que a equipe faz junto à população, junto ao público-alvo. São as ações que a gente chama extramuro, onde eles vão até os serviços, dão orientações de saúde, fazem a testagem rápida para hepatite, sífilis, HIV. E nós tivemos números bem expressivos. Nós tivemos em atividades extramuro quase 3.000 testes, onde tivemos diagnósticos de pacientes que puderam iniciar o tratamento. Além disso, mais de 212 pacientes, uma média mês, retiram medicamentos ali no serviço, tem o seu tratamento.
assegurado em todas as esferas, tanto os exames, medicamentos, e nós oferecemos no quadrimestre 200 cestas básicas para alguns pacientes que necessitam, em função de estar mais debilitado, tem avaliação social para isso. E na parte de cima, onde você vê aquela foto com um público maior, é o apresentamento de um seminário intersetorial, onde nós socializamos o fluxo de atendimento à vítima de violência sexual no município, e o serviço é referência para os casos agudos. Na atenção hospitalar, nós temos alguns dados de internação no nosso Hospital Mário Covas. Nós temos no terceiro quadrimestre uma média, um total, média mês, de 400 internações, sendo a maior prevalência nas internações de ginecologia e clínica médica, onde tem 39% e 30%. Embaixo é o percentual de internação seguidos por especialidade. A gente consegue ver essa porcentagem um pouco por quadrimestre. No programa de atendimento domiciliar, o PADO, nós acompanhamos hoje 135 pacientes no terceiro quadrimestre. Esses pacientes demandam o cuidado da equipe multiprofissional, equipe médica, de enfermagem, fono, físio, assistente social, que está expresso ali nos 595 atendimentos por equipe. Então, a primeira equipe, 516, 591, 139, é a média mês de atendimento a estes 135 pacientes. E só no terceiro quadrimestre, nós tivemos admitidos 63 novos pacientes no serviço. E uma atividade que tem sido fortalecida pela gestão do PADO, junto com todas as equipes de atenção básica e urgência, são as altas compartilhadas. O paciente é nosso, tem o compromisso de fazer o cuidado compartilhado, tanto quando nós recebemos o paciente da internação para o PADO, quando recebe alta do PADO para a atenção básica. Foram distribuídos pela equipe do PADO mais de 3.000 pacotes de fraldas, 62 dietas e suplementos aos usuários. E nós temos hoje 240 pacientes atendidos com uma oferta de oxigênio, CPAP e BIPAP. São dados importantes porque a gente vê o quanto a gente está investindo no cuidado dessa população. Na rede de urgência e emergência, nós temos o atendimento médico nas UPAs, no terceiro quadrimestre. Então, essa parte azulzinha é o que corresponde ao terceiro quadrimestre. A gente vê dados importantes do quanto a urgência tem atendido a população. Então, a gente vê aí pela UPA Nova Hortolândia, mais de 8.000 atendimentos, a UPA Rosolém, mais de 7.000 atendimentos, e a UPA Amanda, com mais de 8.000 atendimentos. Só que um dado importante que a gente tem trabalhado junto com as equipes, inclusive no fortalecimento da atenção básica, é porque a classificação de risco destes atendimentos dentro da urgência, ela está classificada em 62% verde e 28% azul. Pacientes que, pela classificação, não teria que estar acessando a urgência, mas mesmo assim foram atendidos, e a gente vem sempre na proposta de educar os usuários, educar a população, aonde procurar o melhor acesso. No atendimento médico do pronto-socorro, nós tivemos, no terceiro quadrimestre, 13.154 atendimentos. E se você pode perceber na classificação de risco, ela permanece muito parecido, inclusive até com os outros quadrimestres. A gente tem 65% classificado como verde. E um dado que a gente até deu um destaque é que passou no serviço de urgência 148.549 pacientes. Então, assim, é quase metade da nossa população, né? 64% da população, até mais. No atendimento pré-hospitalar móvel, o SAMU, nós tivemos
a média mês de atendimento, atendimento de chamadas recebidos pelo 192, 2.479 chamados. E desses, a regulação médica de urgência, com envio de equipe para o atendimento, 1.325. Além das regulações médicas de orientação, que foram de 68. A gente olha lá os eventos que o SAMU dá o suporte e o apoio. A gente teve 54 canais prioritários e 25 presenciais, onde a equipe do SAMU esteve dando suporte. Além das transferências, entre os hospitais, uma média mês de 80 e da UBS 178. Aqui algumas atividades que o SAMU também está muito envolvido, considerando tanto a parte de formação, né, onde eles estão sempre fazendo capacitações, né, as palestras em escolas. Nós tivemos um grande presente, que foram receber 3 novas ambulâncias para o nosso SAMU. A parte de vigilância em saúde, nós temos aí o panorama de como estamos de cobertura vacinal. A gente sempre diz, se tiver vacina, as nossas equipes estão ali prontas para trabalhar e fazer a cobertura da população do seu território. Então, a gente tem aí a porcentagem por tipo de vacina, como que nós estamos de cobertura, 115% da influenza, BCG 91%, e assim sucessivamente das demais vacinas. A gente vê aquela que está 73%, é porque nós não recebemos vacina do Estado, do Ministério, e por isso tem um número menor de cobertura. Das arboviroses, a gente está falando em arboviroses, é importante a gente falar que às vezes a gente fica tão preocupado com o coronavírus e esquece o dever de casa, né? Que é o cuidado com essas arboviroses. A gente tem, dos casos que foram notificados no 3º quadrimestre, ali, dengue, 131 casos notificados e 24 foram positivos. Né? O total dos casos notificados, porque nós tivemos chikungunya, 2 notificados e 2 casos positivos também. Então, a gente vê que precisamos manter sempre alerta com relação a essas arboviroses. Aqui, as atividades da unidade do controle de zoonoses. Nós temos as visitas para o controle dessas arboviroses nos territórios, onde os agentes eles vão, verificam os espaços, olham se está com focos de dengue, enfim. E aí as atividades que foram feitas, a gente pode ver ali, total de visitas, 39.562 casas visitadas. Tem o bloqueio contra os criadouros, 3.555. O mutirão, onde foram visitas casa a casa e retirada desses criadouros, mais de 7.000. E os pontos estratégicos, 200. E a avaliação de densidade larvária, 3.000 no 3º quadrimestre. Aqui a foto de algumas atividades que a unidade do controle de zoonoses realizou. As visitas na casa, tivemos a vacinação antirrábica, onde foram mais de 18.000 animais vacinados. Tem aí o número do quanto foi de gatos e cão, né? Na vigilância epidemiológica, foram 49 capacitações promovidas da equipe de vigilância para a nossa rede. Além com os temas de imunização, arbovirose, como também a participação da nossa equipe de vigilância em espaços de outras formações e capacitações. Foram 11 participações e no 3º quadrimestre foi apresentado um teatro nas escolas, em 26 escolas municipais, com o tema das arboviroses. E falaram que foi um sucesso com as crianças, porque a gente começa a educação a partir dos pequenos, né? E eles levam para casa e acabam sendo verdadeiros detetives contra as arboviroses.
Opa. Acho que foi uma a mais. Oi? Tá. A parte de regulação, avaliação e controle, nós tivemos a oferta de consultas. A gente está demonstrando aqui o que o nosso município oferta e o que o Estado oferta. A gente consegue olhar ali na parte de consultas ofertadas pelo município, no terceiro quadrimestre, 13.352 consultas ofertadas. E o Estado, 760. Então, a gente vê que 94% da oferta de consulta está dentro do nosso município, né? Na parte de exames, a gente olha e vê que o número também não fica muito diferente, né? Hoje, 18 mil exames ofertados e o Estado, 300. E a gente está aí com 98% da assistência prestada pelo município. Na parte de exames laboratoriais, nós temos a proporção de exames, e colocando aqui a atenção básica, a atenção especializada e a penitenciária, a gente vê, no total de exames, foram mais de 49 mil exames laboratoriais ofertados à nossa população. Uma média mês, né, considerando isso. E aí tivemos um aumento de mais de 5 mil exames distribuídos nesse quadrimestre. O atendimento nas farmácias, vale lembrar que as nossas UBS estão hoje com farmácias, dispensário. Nós tivemos um atendimento de medicamentos dispensados no terceiro quadrimestre, mais de 167 mil medicamentos distribuídos. Tá. E a quantidade de receitas, mais 95 mil. Tivemos a contratação de 2 novos farmacêuticos, a implantação do livro de registro dos psicotrópicos e a implantação de um sistema para ter controle da distribuição das tiras de glicemia. E aí embaixo a gente vê os processos judiciais, o quanto a gente tem gastado com isso. São 52 processos de medicamentos, 27 de insulina, que deu um custo no quadrimestre de R$ 793.107. Agora, na parte administrativa, a Mari vai estar pontuando um pouco mais detalhado. Muito obrigada. Bom dia novamente. Então, como Fátima falou no slide anterior, a gente pode perceber que o município ele vem recebendo muitas ações judiciais, né? E essas ações, mais de 80% deveria ser para o Estado, porque trata-se da alta complexidade. Mas, infelizmente, essas ações são todas reportadas ao município. A gente recorre, tenta mudar esse quadro, mas é bem complicado. E aí acaba gerando um custo muito alto para o município. O transporte sanitário, né, do município, que transporta os pacientes para fazer consultas, exames, procedimentos em outros locais, no terceiro quadrimestre, ele fez, em média, 4.276 pessoas transportadas. E não são só pacientes, porque os pacientes, geralmente, eles vão com acompanhante. Então, a gente também tem que ofertar isso. A nossa manutenção predial é uma manutenção com equipe bem reduzida, né? Mas, mesmo assim, os meninos eles fazem um trabalho de excelência. É uma equipe que eu valorizo muito e é uma equipe que assim, a gente tem que ter muito carinho, porque eles fazem até o impossível para nos atender. Foi, em média, 111 manutenções, e não esquecendo que, durante esse período todo do ano de 2019 e atualmente, eles continuam trabalhando no Santiago, que é uma unidade que a gente está reformando completamente, e também no Adelaide. Então, eles estão assim, trabalhando além, né, com uma dedicação muito bacana, um envolvimento muito grande em estar prestando esses serviços para a gente.
De um modo geral, gente, a gente pode perceber que o município ele acaba arcando com uma responsabilidade muito grande que deveria ser compartilhada com o Estado. E, infelizmente, a gente não tem isso. A gente pode ver por procedimentos, consultas, exames da alta complexidade que o município está tendo que arcar para que os pacientes não fiquem sem a assistência. Quero aqui agradecer à Câmara de Vereadores, por nos receber para esta audiência pública, agradecer imensamente a nossa equipe da saúde. Como eu sempre falo para vocês são maravilhosos. Hortolândia está de parabéns pela equipe que tem, viu, vereador? São profissionais de excelência. A gente tem um quadro de efetivo que é dificilmente você encontrar no município, um quadro de efetivo tão dedicado, tão competente e tão compromissado em desenvolver o trabalho. Quero aqui agradecer em meu nome, em nome do nosso querido Rodrigo, que é outra bênção em nossas vidas, e agradecer a vocês todos por terem vindo, ter nos assistido, até para ter um pouco do conhecimento do trabalho que todos vocês, todos nós desenvolvemos. Um bom dia a todos. Gostaria de consultar alguém do auditório, se queira fazer alguma pergunta. Como não tem nenhum auditório para fazer pergunta, assim, em nome eu como membro da comissão, declaro encerrada essa audiência pública. Horário às 10h13. Declaro encerrado a audiência pública. Eu queria estar agradecendo a presença de todos os servidores de saúde, servidor municipal, secretária, Cidinha, Fátima, doutor Rodrigo, pela presença aqui hoje. Eu queria dar um bom dia a todos. Obrigado.